seja bem-vindo ao canal Resumo de Odonto. Que bom que você chegou até aqui ao nosso canal. Ficamos muito felizes em tê-los aqui. Obrigada por clicar nesse vídeo. E o vídeo de hoje é sobre anestesiologia. Yay! Um conteúdo que vocês adoram. Vocês gostam muito, né, sobre isso. Inclusive, cai em concurso bastante sobre anestesia, sobre os grupos anestésico, amida, éster. E a gente vai falar hoje sobre os principais sais anestésicos utilizados na cavidade oral, as suas indicações, as suas vantagens, as suas desvantagens e muito mais. Então, bora! Então, o que é a anestesia odontológica? A anestesia odontológica é um procedimento em que é realizado o bloqueio temporário de alguns nervos para fins de procedimentos odontológicos. Então, o primeiro passo ao estar se realizando uma anestesia odontológica é a anamnese. Então, na anamnese, você precisa estar perguntando ao seu paciente sobre o histórico médico e clínico detalhado. Se o paciente é hipertenso ou diabético, se ele possui alguma doença cardíaca, respiratória, toda a sua condição sistêmica. Então, é importante que você faça algumas perguntas previamente ao exame clínico, tá? Se esse paciente ele possui algum tipo de alergia, se é um paciente que já tem trauma, que tem algum hábito. Então, tudo isso a gente consegue a partir da anamnese. E isso já mostra que você é um profissional que está preocupado com o paciente e traz também uma confiança do paciente com você, tá? Então, a gente precisa ter alguma atenção especial para alguns pacientes de alguns grupos, como crianças, pacientes que são alérgicos à anestesia ou já tiveram algum tipo de reação alérgica, pacientes que têm problemas cardíacos, grávidas e doenças recentes. Inclusive, sobre grávidas, a gente vai desmistificar um mito, tá? Que ultimamente anda aparecendo muito dentro da odontologia. Então, primeiro de tudo, a gente vai falar sobre o nosso queridinho, que é a lidocaína. A lidocaína é o padrão ouro. É o anestésico mais aplicado oralmente no Brasil e no mundo, com outros anestésicos que vão ser comparados. A lidocaína não é indicada para pacientes que têm qualquer tipo de alteração cardiovascular, como angino, infarto agudo do miocárdio, um AVC recente, paciente que tem arritmia, paciente que tem insuficiência cardíaca. Não é indicado a lidocaína, tá? Porém, é indicada para todos os outros grupos. Para crianças, para adultos, mulheres, homens, grávidas. Então, o anestésico mais indicado para grávidas é a lidocaína, tá? Lembrando que a gente tem um vídeo só sobre atendimento à gestante aqui no canal. Então, eu vou deixar o link aqui para vocês na descrição, tá? Então, a lidocaína, ela faz parte de um grupo que é a amida, sendo o primeiro a ser sintetizado. A lidocaína, ela tem sua ação a partir de 2 a 3 minutos, com uma eficácia em concentração de mais ou menos 2%, podendo ser encontrada entre 1 a 2%, com ou sem vasoconstrictor, e 5% quando é tópica. A dose máxima é de 7 mg por quilo em adulto, não ultrapassando 500 mg ou 13 tubetes anestésicos, tá? E a meia-vida da lidocaína, ou seja, o tempo que ela dura, é de aproximadamente 90 minutos. Então, a lidocaína para o uso odontológico, ela pode ser associada, sim, a um vasoconstrictor, importante para retardar a absorção e a toxicidade que tem esse grupo de anestésico. Quando a gente associa um vasoconstrictor, é importante porque isso controla o sangramento, tá? Portanto, quando a lidocaína for a sua opção, sempre opte por lidocaína 2% com adrenalina de 1 para 100 mil. Porém, a gente vai ter um vídeo aqui no canal somente sobre vasoconstrictores, então já se inscreve aí, tá? O próximo que a gente vai falar é a prilocaína. A prilocaína, ao contrário da lidocaína, ela é menos tóxica, cerca de 40%, devido à velocidade de biotransformação e por ela não apresentar ações aritmogênicas. A prilocaína, ela é considerada 2 vezes mais tóxica, porém ela tem uma ação mais tardia, que varia entre 2 a 4 minutos a partir do momento em que ela entra ali no organismo do paciente, comparada à lidocaína. A dose máxima da prilocaína é de 6 mg por quilo, não devendo ultrapassar 400 mg ou 7 tubetes anestésicos. Tem uma eficácia em concentração de 4%, que prove melhores resultados, e 3% com vasoconstrictor, que é a feripressina,
E a prilocaína ela não é encontrada em forma tópica, tá? Outro que a gente tem, que é muito utilizado em consultórios, é a mepivacaína, que é uma excelente opção para você ter, além da lidocaína, claro, que é o padrão ouro. A mepivacaína, ela é um anestésico de duração intermediária, que foi introduzida na odontologia em 1960. Inicialmente, ela foi sintetizada apenas por laboratórios especializados em artigos odontológicos e depois ela foi se expandindo. A vantagem da mepivacaína é que ela tem uma maior duração anestésica em relação aos demais sais anestésicos. É utilizada para pacientes adultos e ela não tem seu uso muito difundido na odontopediatria. Então, o que a mepivacaína faz? A mepivacaína ela é muito famosa quando ela não é associada com vasoconstrictor, que é a MEP sem vaso. Ela vai produzir uma ligeira e uma rápida vasodilatação, ou seja, isso significa que sem o vasoconstrictor, que foi o que a gente acabou de falar, ela tem uma duração de anestesia muito maior do que a própria lidocaína. Ou seja, na polpa, esse anestésico ele pode chegar a 20 minutos em anestesias do tipo infiltração, 40 minutos quando a gente faz um bloqueio, como o bloqueio pterigomandibular, o que torna o anestésico de eleição quando precisamos de um anestésico sem vasoconstrictor. Como a gente falou, é uma segunda opção ótima para você ter em consultório, a MEP sem vaso. Ela tem uma toxicidade 2 vezes maior que a lidocaína, tem a sua ação a partir de 1,5 minuto a 2 minutos, a sua dose máxima é de 6,6 mg por quilo, não deve exceder 400 mg, ou 11 tubetes anestésicos, tem uma eficácia em concentração de 2% com vasoconstrictor e 3% sem vasoconstrictor, então você vai achar popularmente, né, vendendo em dentais, MEP 3% sem vaso, e a meia-vida da MEP é de mais ou menos 2 horas. Outro que a gente tem é a bupivacaína, também conhecida como cloridato de bupivacaína. Tem um potencial anestésico 4 vezes maior que a lidocaína, com toxicidade 4 vezes menor que a lidocaína. A vantagem dessa é que vai ser apresentado um anestésico de longa duração, um anestésico local, porém a sua ação vai demorar um pouco para começar, entre 6 a 10 minutos. Tem uma dose máxima de 1,3 mg por quilo, não excedendo 90 mg ou 10 tubetes. O tempo de duração é maior, sendo que na mandíbula pode persistir até 5 horas e a eficácia de concentração dessa é 0,5%. Já em ampolas de 20 ml, apresenta-se nas concentrações de 0,25, 0,50 e 0,75. Dentre esses que a gente já falou, o único que eu não utilizei foi a bupivacaína, mas os demais, eles são excelentes também em relação às suas indicações. Então, vou deixar aqui para vocês um resuminho, tá, no card, sobre os anestésicos locais. Então, salve e já deixe no seu consultório toda vez que você tiver dúvida de qual anestésico utilizar com um grupo determinado de pacientes. Beleza? E também, por fim, o meu queridinho, esse eu amo, articaína. O nome comercial da articaína se chama Streptocaine 4%. Existe ela associada a um vasoconstrictor, que é a mais comum. Ela é menos tóxica em relação à lidocaína, tem uma baixa toxicidade quando administrada via endovenosa. Ela é muito potente em virtude do seu peso molecular, cerca de 1,5 vezes mais potente que a lidocaína. Então, é indicada para procedimentos longos, como extrações de siso, aplicações e instalações de implante, e dentre outros tipos de cirurgias que podem ser realizadas em longo prazo e outros procedimentos odontológicos também. A dose máxima é de 6,6 mg por quilo, não deve exceder 500 mg ou 6 tubetes. A articaína não é recomendada para crianças, tem um tempo de duração de 45 a 75 minutos e em relação a tecido mole, ela pode variar de 2 horas a 5 horas com a concentração eficaz de 4%. A ação começa a partir de 1 a 3 minutos e a meia-vida desta é de 27 minutos. E para finalizar, a gente vai falar rapidamente sobre alguns fatores que influenciam os anestésicos. Dentre esses, o que pode influenciar no uso do seu anestésico, porque que a técnica ela não foi aplicada da forma correta, porque o paciente ainda está sentindo mesmo, eu já tenho aplicado vários tubetes. Então, primeiro de tudo, é a resposta individual da substância, já que cada pessoa tem um estímulo diferente. Se a pessoa estiver ansiosa, se o seu paciente for portador de alguma doença sistêmica que você não saiba, tudo isso influencia.
A precisão onde você deposita o anestésico local, ou seja, onde exatamente está indo o líquido, principalmente quando a gente fala de um bloqueio pterígomandibular, em que muitos alunos, né, recém-formados e até mesmo dentistas de tempo não sabem ainda aplicar o bloqueio pterígomandibular. Então, o paciente sente anestesiado, muitas vezes, o nervo alveolar inferior, mas não sente o nervo lingual e o nervo bucal anestesiado. Então, a precisão da técnica ela é muito importante. A condição em que se encontra o tecido na infiltração no local da substância, como, por exemplo, o pH ou até mesmo a vascularização. A relação anatômica. Nem sempre crianças e adultos da mesma idade e gênero têm a mesma anatomia bucal. Pode ser que o nível esteja mais embaixo, mais em cima, então possa ser que a variação seja interferência. E o tipo de injeção administrada, como se é só infiltração, se é bloqueio, isso tudo vai influenciar. Tá bom, gente? Anestésico, eu adoro falar sobre esse tema, gosto muito. Não vou demorar para trazer para vocês o vídeo sobre vasoconstrictor, vou ver se já sai na próxima semana ou ainda esse mês. E gostaria de agradecer por você ter assistido até aqui o final. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o like aí embaixo, que isso ajuda muito a gente, e também ativar o sininho para não perder os nossos vídeos que saem toda semana, tá? Então é isso, valeu!